Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos exercícios de ciências da nossa apostila 4 do capítulo 26, lentes, óptica da visão e ametropias, da página 283 a 301. Lentes, óptica da visão e ametropias. Novamente, eu vou começar a correção com aquelas questões que a gente tem no primeiro capítulo, na primeira folha do nosso capítulo, onde eu digo para vocês sempre que essas respostas são o quê? Pessoais, e que eu coloco alguma coisa aqui para que vocês tenham um norte de como que seriam essas respostas. E que se vocês responderam e ficaram com dúvida, se tua resposta está correta ou não, vocês podem me encaminhar no e-mail que eu faço a correção da mesma. Qual é o uso do telescópio e do microscópio? Como eles funcionam? O que há dentro desses equipamentos? Os microscópios, eles usam lentes convergentes para ampliar a imagem dos objetos pequenos. Em virtude de sua capacidade de ampliar a imagem, os microscópios são usados para observar objetos pequenos. São geralmente formados por duas lentes, esféricas e convergentes, sendo uma objetiva, próxima ao objeto, e a outra ocular, próxima ao olho. As lentes alinhadas funcionam como pequenas lupas e sua ampliação individual multiplicam-se. Se uma das lentes apresentar um aumento de 3 vezes, a outra apresenta um aumento de 5 vezes. A imagem observada será de 15 vezes maior que o objeto. Os telescópios ou lunetas astronômicas são instrumentos ópticos usados para ampliar a imagem de corpos distantes, como outros planetas ou estrelas. Os telescópios ópticos captam a luz visível. No entanto, existem telescópios radiotelescópios capazes de captar infravermelho, raio-x, ondas de rádio e micro-ondas. Existem duas categorias de telescópios ópticos: os telescópios refletores e os refratores. Os refratores são lunetas com grande, porém limitado poder de ampliação. Quando são usadas lentes com grande poder de ampliação, um fenômeno chamado de aberração cromática faz com que a luz branca sofra dispersão e passe pelo eixo óptico do telescópio em pontos diferentes. Os telescópios refletores utilizam diversas configurações de espelhos, esféricos e planos, para ampliar as imagens dos astros, eliminando o efeito de aberração cromática. Em sua primeira e mais simples montagem, criada pelo físico inglês Isaac Newton, o telescópio refletor captou os raios de luz provenientes dos astros em um espelho côncavo, refletindo-os por meio de um espelho plano em direção aos olhos do observador. Como funciona o olho humano sob o ponto de vista óptico? O olho humano saudável e metrópe é um instrumento óptico capaz de projetar imagens diretamente sobre a retina, na qual se localiza o nervo óptico, fornecido para o nosso cérebro o estímulo luminoso necessário para a formação de imagens. A grosso modo, podemos dizer que o olho humano funciona de maneira similar a uma câmara escura. Os raios de luz refletidos pelos objetos ao nosso redor ou provenientes de fontes primárias, como o Sol ou iluminação artificial,
incidem sobre a córnea e sobre o cristalino, sofrendo múltiplas refrações, cruzando-se e formando uma imagem real, a invertida no fundo de nossos olhos. O cérebro, por sua vez, fica encarregado de interpretar o estímulo percebido pelo nervo óptico e inverter essa imagem. O olho humano também é capaz de controlar a quantidade de luz captada por meio da abertura ou fechamento da pupila, assim como faz as máquinas fotográficas. Além disso, nosso olho também é capaz de mudar sua curvatura para focalizar objetos próximos ou distantes. Porque algumas pessoas não enxergam nitidamente, como as lentes corrigem esses problemas? Perdemos essa capacidade. A visão fica comprometida em virtude da perda da elasticidade do cristalino, uma das características da presbiopia ou vista cansada. Quando não é capaz de fazer com que a imagem seja formada corretamente sobre a retina, dizemos que o olho apresenta algum tipo de erro de refração. Os erros de refração são defeitos de visão que surgem em virtude de deformações nos formatos de olhos ou de suas estruturas internas, como o comprimento dos olhos ou a curvatura da córnea. Esses erros podem, na maioria das vezes, ser corrigidos com o uso de lentes ou de óculos. Os erros de refração mais comuns são miopia. O olho míope não é capaz de focalizar objetos distantes. A luz cruza-se antes da retina, em decorrência do alongamento do globo ocular. Hipermetropia. O olho hipermetrópe converge o raio de luz depois do nervo óptico, em decorrência de um achatamento do globo ocular, tornando difícil a focalização de objetos próximos. O astigmatismo, o relevo da córnea ou do cristalino pode ser irregular, fazendo com que a luz não seja focalizada de maneira uniforme, produzindo uma visão embaçada. Atividade 1, página 286, 87, 88 e 89. Nas figuras a seguir, considere o centro do transferidor como ponto de incidência. A. Desenhe os raios incidentes, refletido e refratado de acordo com as medidas indicadas em cada caso. Considere que o ponto de incidência seja o centro do transferidor. Lembre-se de indicar por meios de seta o sentido da propagação de cada raio de luz desenhado. Raio refratando ar na água, incidindo da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita. Ele tem o ar, saiu dos 60, bateu no meio do transferidor, certo? Ele incidiu de novo em 40 graus abaixo da água, tá? Que tá aqui, o de refração, e o de reflexão, de reflexo, 60 graus, que é esse aqui. Luz refratando o ar na água, incidindo da esquerda para a direita. De novo, da esquerda para a direita. Saiu da onde? Do 20, ele bateu aqui dentro da água, que é o de refração em 15 e o de reflexão em 20 aqui novamente. Luz refratando a água no ar, incidindo da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Iniciou aonde? No 40. Ele passou pela água, ele incidiu no valor de quanto? 40 graus. E refletiu no valor de quanto? De 60 graus, que é o da refração. Luz refratando a água
para o ar, incidindo da direita para a esquerda. Ele incidiu da onde? De 10 graus. Chegou no ponto, que é o ponto inicial. Ele incidiu para a água 10 graus e refletiu para o ar 15 graus. B. Compare os desenhos 1 e 2. Compare também os desenhos 3 e 4. O que acontece com os ângulos de refração, reflexão e refração quando o ângulo de incidência diminui? Tanto nos desenhos 1, 2, 3 e 4, a gente pode concluir que quando o índice, a incidência diminui, o ângulo de reflexão e de refração também diminui. Compare os desenhos 1 e 3. Compare também o 2 e o 4. O que se pode concluir com base nessas comparações? Esse resultado era esperado? Justifique sua resposta com base em um princípio da óptica geométrica. Comparando os desenhos 1 e 2 e 4, a gente pode concluir que o princípio da reversibilidade dos raios de luz é aplicável ao fenômeno de refração. Imagine que você direcionou um apontador laser verde sobre um prisma triangular de vidro que está apoiado em uma mesa, conforme mostra o esquema a seguir. Aqui está o laser, refletiu, bateu aqui, refletiu e foi para fora, tá? Então, aqui a gente tem os raios incidentes dentro e fora do prisma triangular. Determine a medida dos ângulos de incidência, de refração da primeira refração, quando a luz passa do ar para o vidro, e as medidas do ângulo de incidência e refração da segunda refração, quando a luz retorna para o ar. Aqui a gente tem, ó, volta, saiu da onde? Do 30, certo? Ó, bateu aonde de novo aqui, ó, no 20, que tá aqui. Daqui ele saiu de quem aqui, ó, deste e veio para cá. Então ele saiu daqui, que é quem? O 40, não é isso? E veio para quem? Veio para esse outro, que é 70. Ao responder o item A, você deve ter chegado à conclusão que a incidência é maior que a refração no I1 e no I2. No I1 e R1. No I2, a incidência é menor que a refração, correto? Relacione esses resultados à mudança de velocidade da luz nessas refrações. Quando a luz entra no prisma, incidindo obliquamente sobre sua face, ocorre diminuição da velocidade. Neste caso, a medida do ângulo de refração é menor que a medida do ângulo de incidência da luz. Então, volta aqui, ó. Essa medida é menor do que essa, porque a gente viu que aqui é 30 e aqui é o quê? 20. Quando a luz sai do prisma incidindo obliquamente sobre sua face, ocorre o aumento da velocidade. Ele saiu do prisma no 40 e foi para quem? Para o 70. Neste caso, a medida do ângulo de refração é maior que a medida do ângulo de incidência. A luz se afasta da normal. A seguir, vamos utilizar conceitos desenvolvidos até agora para compreender o comportamento óptico da lente e suas aplicações. Atividade 2 da página 290. Os esquemas a seguir mostram em perfil o corte de duas lentes esféricas, sendo atingidas na região de suas bordas por filetes de laser. Os raios de luz incidentes são paralelos
ao eixo principal, lente EP. Tá aqui, ó, lente EP, que é a reta perpendicular ao lado da lente que passa pelo seu centro óptico, que é o O. O que ele pede para a gente fazer? Conforme esquematizado a borda de cada lente, funciona como um prisma. A. Desenhe as trajetórias dos filetes de laser, raio de luz, depois de atravessarem as lentes. Lembre-se de que os raios que estão acima e abaixo do eixo principal EP são simétricos em relação a esse eixo. A letra A, ele está pedindo para a gente desenhar este raio aqui de incidência. Ó, tá certo? Ó, desenhei aqui. E nessa aqui, eu desenhei esse aqui, na letra A. Aqui foi só um, que foi aqui. E esse aqui, eu parti daqui e desenhei nesse sentido. Na B, obtenha graficamente o ponto F, isto é, o ponto comum ao par de raios em cada caso. Note que esse ponto pertence ao eixo principal EP. No caso de lentes de bordas grossas, será necessário prolongar os raios com linha tracejada. Aqui as bordas não são finas, então a hora que eu já fiz a trajetória dos filetes do laser, eu já achei o meu ponto F, que é o ponto de encontro. E eles se encontram à frente da lente. Quando as lentes são grossas, eu fiz esse prolongamento dos raios, mas para mim achar esse ponto F, eles vão se encontrar do lado contrário da lente. Então, por isso que ele fala em prolongar aqui, para que a gente ache o F. Nesse aqui não teve que fazer nada, nós só tivemos que acrescentar aqui, porque aqui já estava respondido na letra A. Atividade 3. A figura a seguir apresenta o olho de uma pessoa míope, observando um objeto muito distante. A linha horizontal representa o eixo principal de lentes ocular, que são fundamentalmente a córnea e o cristalino. A linha vertical representa essas lentes de forma simplificada, como se fossem uma só lente. Sabendo-se que essa pessoa tem miopia e não consegue enxergar nitidamente neste objeto, desenhe sobre a figura a trajetória de um raio de luz dentro do olho e determine o ponto onde a imagem do objeto é formada. Na aula eu mostrei isso aqui, tá? Então, aqui está o objeto, essa é a linha paralela. A hora que ela passa pelas lentes oculares, elas se cruzam, formando um borrão. Por que forma um borrão? Porque a imagem está formada antes da retina. Então, a hora que ela chega aqui na retina, eu só vou ver um borrão, eu não vou ver a imagem nítida. 2. A miopia pode ser corrigida com o uso de lentes corretivas. No esquema abaixo, conforme a linha pontilhada corresponde à lente que corrige a miopia, em seguida desenhe a trajetória do raio de luz focalizados na retina, após serem desviados pela lente corretiva e depois pelas lentes oculares. Aqui, o feixe de luz passa-se pela lente corretiva, que seria óculos ou lente de contato. Hora que ela passa, ele faz aquela curvatura oblíqua, ó, aberta. Depois que ela passou pelas lentes oculares, elas voltam a se encontrar. E ela se encontra na imagem. A imagem é formada onde? Na retina. Por isso que ela vê agora as coisas normalmente, de forma correta. Complete a lacuna do texto conclusivo a seguir sobre miopia. A miopia é corrigida com a utilização de lentes divergentes. Podemos justificar isso de dois modos. Primeiro, o olho míope é
em última instância, excessivamente convergente. Logo, a utilização de uma lente divergente diminui esse excesso de convergência. 2. Como a miopia tem maior dificuldade para enxergar de longe, a lente divergente traz o objeto para perto dele. Atividade 4. A figura a seguir representa o olho de uma pessoa hipermetrópe, observando um objeto próximo. Nessa situação, há acomodação visual. O cristalino está muito abaulado, curvado, ou seja, muito convergente. Então, aqui eu tenho o objeto próximo, eu estou olhando, tem as lentes oculares, aí a imagem vai ser formada depois da retina. Como a imagem vai ser formada depois da retina, eu vou ver essa imagem somente em forma de um borrão. Sabendo-se que essa pessoa tem hipermetropia e não consegue enxergar nitidamente este objeto próximo, desenhe a trajetória do raio de luz dentro do olho e determine o ponto em que a imagem do objeto é formada. Tá lá, mostrei. A hipermetropia pode ser corrigida com o uso de lentes corretivas. No esquema a seguir, contorne a linha pontilhada correspondente à lente que corrige a hipermetropia. Em seguida, desenhe a trajetória do raio de luz, sendo focalizados na retina após serem desviados pela lente corretiva e depois pelas lentes oculares. Então, tá aqui, passou pela lente corretiva. Aqui ela não fez aquela curva para baixo, ela continuou em linha reta, passou pela ocular e foi formar a imagem em cima da retina. O pincel de luz que atravessa o sistema óptico ocular e atinge a retina deve necessariamente passar pela pupila e ser convergente. Como o diâmetro da pupila do esquema é muito pequeno, não foi possível representar os raios de luz passando por ela. Complete as lacunas do texto conclusivo a seguir sobre hipermetropia. Hipermetropia é corrigida com a utilização de lentes convergentes. Podemos justificar isso de dois modos. Primeiro, o olho hipermetrópe é, em última instância, um pouco convergente. Logo, a utilização de uma lente convergente aumenta a sua convergência. Como os hipermetrópe têm maior dificuldade em enxergar de perto, a lente convergente leva o objeto para longe dele. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção dos exercícios. Se restar alguma dúvida, vocês podem me encaminhar um e-mail para que eu possa esclarecer a dúvida para vocês, está bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!